Fala galera, iniciando aqui o nosso terceiro dia de formação online para professores que querem dar o primeiro passo na robótica, dar aula de robótica, mesmo que não seja um professor, algum instrutor, educador ou que queira se tornar um instrutor de robótica básica, iniciar os passos na robótica educacional. Terceiro e último dia, no primeiro dia, retomando, tá o vídeo aí no meu canal no YouTube. Nós falamos por que é importante entender, todo professor tem que entender tecnologia, robótica, programação. Falamos o que é cada coisa e como funciona. E aí nesse como funciona, aqui no terceiro dia hoje a gente vai falar um pouquinho para dar uma noção para vocês de robótica maker. Falando tanto da robótica a maker mesmo, de fato, mão na massa, aprender fazendo, como a robótica eletrônica envolvendo o Arduino, por exemplo, que é uma das placas mais utilizadas no mundo da robótica para ensinar programação e robótica para criança, e também a robótica sustentável, beleza? Então a gente vai para o terceiro dia. Eu falei que a nossa formação era ao vivo, eu fiz o primeiro dia ao vivo, o segundo dia também ao vivo, só que a minha internet está bem lenta aqui em Ourinhos, que é a cidade que eu moro. Então eu resolvi gravar esse terceiro dia de formação para o vídeo ficar limpo, sem travar. E aí eu vou disponibilizar no horário combinado, que é 7 horas da noite do dia 29. Essa aula aqui pode durar até no máximo 2 horas, mas não tem mínimo. Então ela pode durar meia hora, 1 hora e meia. Bora lá aprender programação robótica. Vamos dar os primeiros passos. Já entendemos da robótica Lego. Então hoje é robótica Maker. Bora lá? Vou colocar na tela a nossa apresentação. Então vamos lá para a nossa apresentação. Deixa eu rodar aqui, apresentar. Bom, então robótica Lego, passamos, né? Apresentei duas ferramentas legais para vocês aí, que é a robótica Open Roberta Lab, aprender robótica virtualmente à distância, e o Make Code Lego, né? Então agora a gente vai falar da robótica Maker. Então vamos lá, robótica Maker. Como que eu dou os primeiros passos, Fagner? É importante que vocês vejam os vídeos anteriores para entender tudo que eu estou falando. Mas vamos lá. Cultura Maker vem dos Estados Unidos, né? O DIY, né? Do It Yourself, faça você mesmo, mão na massa. Então a gente, tudo que a gente, por exemplo, você viu uma estante muito bonita e você resolve fazer uma estante para sua casa. Você você faz parte da cultura maker. Você vai fazer uma horta na sua casa, você faz parte da cultura maker, ou seja, você não contrata ninguém para fazer, você resolve você mesmo fazer. E hoje a gente tem as impressoras 3D. A pessoa quer uma caneca, ela pode imprimir a caneca na impressora 3D. Ela quer um personagem, um boneco, em vez dela comprar, ela pode modelar e imprimir na impressora 3D. Essa galera faz parte da cultura maker. Então na robótica tem também a galera da cultura maker. Então você quer desenvolver um projeto, desenvolver uma ideia para resolver um problema, você cria esse projeto para resolver esse problema com robótica, certo? Então, dentro dessa cultura maker, eu falo que a gente tem a robótica eletrônica, que está aqui na tela, e a robótica sustentável. Por quê? Até a robótica Lego faz parte da cultura maker, porque você pode criar coisas que não existem, criar ideias da sua cabeça com a criatividade que você tem, conhecendo aquela ferramenta, e fazer algo do zero, né? Você pode, por exemplo, com o Lego criar um medidor de altura. Você mesmo que fez, e se aquilo for ficar fixo, por que não? Porque não faz parte da cultura maker, ok? Então, mas eu resolvi separar a robótica Lego, que é mais amplo, e a robótica sustentável e eletrônica. Fagner, quero começar a trabalhar robótica sustentável porque aqui na minha escola ou eu não tenho como comprar, o kit da Lego é muito caro. Então, ó, vamos lá. Eu deixei aqui sobre robótica sustentáveis duas dicas para vocês que querem começar na robótica sustentável. Basicamente, se fosse traduzir isso, a gente traduziria por materiais recicláveis. Robótica sustentável, o forte é utilizar materiais recicláveis. Então eu deixei aqui o nome da Débora Garofalo, finalista do Global Teacher Prize. Ela foi finalista, né? Ficou acho que em segundo ou terceiro lugar. O primeiro ganhava R$ 1 milhão para usar na escola. E ela
conseguiu chegar na final desse prêmio mundial trabalhando robótica sustentável numa escola estadual. Hoje ela é referência no Brasil, no estado, foi contratada pelo estado para falar sobre robótica sustentável, dar treinamento aos professores e basicamente ela recolhia lixo, né, material reciclável na região da escola com os alunos. Se você pesquisar o nome dela, você vai encontrar várias reportagens na internet. E ela utilizava esse material para desenvolver projetos com robótica com os alunos. Então, ó, eu queria que você marcasse o primeiro hack. Eu vou dar o primeiro hack, não, né? Nós temos alguns hack aí. Eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem no Mozilla Firefox. Só um minutinho. Nós temos alguns hack. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pá, 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 pá. Formação de professores. Nós temos alguns hack que eu gosto e eu peço para vocês anotarem. Então eu falei na aula 1, ó, aprenda junto com seus alunos. Então, esse é um dos medos que todo e qualquer educador deve superar. Ou seja, eu não sei muito, tem aluno que pode saber mais do que eu. Não, aprenda junto com seus alunos. E aí você pode falar já no primeiro dia de aula que você for fazer isso, ó, galera, eu não sei tudo, não sei muita coisa. O que eu quero é deixar a aula mais legal, mais atrativa, que vocês curtam mais esse momento, aprendam na prática. Mesmo sem saber tudo, eu busquei algumas informações e estamos aqui, vamos aprender junto. Pode ser que alguém saiba já um pouco disso, vamos compartilhar também o conhecimento, porque hoje a gente sabe que o conhecimento não está no poder do educador, está em toda a rede. Um aluno com um smartphone, ele pode saber sobre determinado assunto mais do que um professor. Então vamos lá. O hack 2 que eu quero que vocês escrevam aí é: vontade de fazer é mais importante do que saber. Certo? Deixei aqui na tela, hack 1, hack 2. Vontade de fazer é mais importante do que saber. Então, quando comecei na robótica e no primeiro ano fui para a Austrália com um time de robótica, desenvolvendo um projeto do zero, criando um robô, programando esse robô, mesmo sem ter conhecimento prévio, foi porque eu me uni aos alunos e porque eu tive mais vontade de fazer e eu não sabia basicamente nada. Então, eu estou aqui, mas hoje eu quero que vocês entendam que o mais importante disso tudo aqui não é com que você saia sabendo exatamente o que você vai fazer com seus alunos, não. É que você tenha um norte. Eu quero mostrar um caminho que você pode começar a seguir para colocar robótica na sua escola. Então, procura a Débora Garofalo nas redes sociais e um Instagram que se chama Robótica Sustentável. Deixa eu ver como que é o arroba dele aqui. Robótica Sustentável tem postado muita coisa legal sobre robótica sustentável, como que você pode fazer projetos de robótica com materiais recicláveis, ok? Deixa eu ver como que é o hashtag dele. É @robótica_sustentável. Tem vários projetos que você pode fazer com materiais recicláveis. Eu esqueci o nome é um rapaz, né, um moço que e também tem uma moça também que eles apresentam os projetos lá. Eu esqueci o nome dele. Na verdade, eu não sei o nome dele, mas o nome do Instagram é Robótica Sustentável, beleza? Procurem lá. E aí é o seguinte, o método como você vai aplicar, você tem que pesquisar um pouquinho mais sobre STEAM, o método STEAM que a gente falou ontem, e sobre o método Maker mesmo, a cultura Maker, aprender fazendo, aprender na prática. Então, na verdade, é assim, ó, o hackzinho para você aplicar sua aula é o quê? Você vai montar o que com seus alunos? Faz antes. Ah, vou montar um carrinho, um aviãozinho, vou montar um poste de luz, vou montar uma lanterna, vou montar um ventilador. Então você monta antes, você pesquisa um pouco sobre o conceito desse assunto que você vai tratar. Bom, vou tratar sobre o ventilador, é, vou trabalhar sobre as hélices, né? Sobre o conceito de hélice, sobre o conceito de motor que tem no ventilador, é, sei lá, sobre energia eólica, né? Eu vou trabalhar avião, eu posso falar sobre o Santos Dumont, o inventor, sobre história, enfim, pega o que você quer tratar, o que você quer relacionar, contextualizar com essa atividade prática, certo? Você pesquisa aquilo, você leva você compartilha com os alunos esse conhecimento curto e intenso, que é o que eu recomendo, né? Você trata ali de um modo muito intenso que você quer tratar de maneira curta, no máximo 15 minutos, e aí mão na massa, prática, e a sua aula está feita.
ok? É lógico que se você for um professor de matemática ou de uma disciplina de fato, aí você pode linkar com o conteúdo que você está tentando ensinar e talvez você precise de mais tempo para contextualização e até depois da atividade prática para avaliação, beleza? Então sigam essas duas pessoas que eu deixei aqui, né? A Débora Garofalo e esse Instagram Robótica Sustentável, mas você pode fazer diversas atividades sustentáveis com material reciclável. Se você pega uma bateria e um LED, uma bateria, aquela bateria de 9 volts, vamos abrir aqui para vocês verem. Bateria 9 volts. Essa bateria aqui, ó. Você pega uma bateria dessa, no Xing Ling da vida vai custar aí uns 2, 3 reais cada. E aí você pega um LED. Ó, vou digitar aqui, ó, LED para Arduino, que é mais fácil, já vem o LED que a gente quer mostrar para vocês. Você pega um LEDzinho, ele está mostrando aqui já no Arduino, eu quero ele solto, LED. Vai mostrar aquelas fitas de LED, mas não, esse LED aqui, ó. Esse LEDzinho aqui, esse LED aqui, ó. Você pega um LED vermelho, amarelo, transparente, enfim. Você pega um LED e liga na bateria, ele acende. Só unindo essas duas coisas, você pode falar de positivo e negativo, você pode falar do conceito do LED, procurar na internet, você pode falar de polaridades, né, da bateria, do negativo e do positivo, da corrente, da tensão, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês? Só com essas duas peças que vão custar nem 5 reais, você pode fazer um bonequinho que acende o olhinho, você pode fazer uma lanterna, você pode fazer um poste de energia. Ou seja, só com duas peças você consegue começar a trabalhar robótica. E aí o material, a estrutura, no caso da robótica sustentável, você vai fazer com o material reciclável. Na robótica Lego, você vai fazer com as peças de Lego. Ou seja, é isso que muda de uma metodologia, de uma técnica para outra, de um material para o outro. Beleza? Então fica essa dica aí para vocês. Agora, vamos colocar no modo apresentação. Então falamos aí da robótica sustentável e agora a robótica eletrônica. Então a robótica eletrônica, como eu falei para vocês, a robótica sustentável você pega uma bateria e um LED e você faz a estrutura com material reciclável. Beleza. Só que essa bateria e o LED já é a eletrônica, né? Ou seja, são componentes eletrônicos que você está utilizando. E eu não vou entrar nem a fundo nesses conceitos de eletrônica, até porque também eu não sou especialista nisso. Eu fui formado em análise de sistema, gosto mais da parte de programação, mas para vocês verem que não precisa entender a fundo isso. Mas a robótica, ela tem princípios de eletrônica, né? A eletrônica, ela faz parte da robótica. Então, quando você começa a utilizar componentes de eletrônica, você pode ali falar que são princípios de robótica que você está desenvolvendo com seus alunos. E a gente, no dia a dia, a gente até utiliza mesmo como robótica, ok? No caso, quando você integra um Arduino nisso tudo, que é uma placa programável, eu tenho essa plaquinha aqui, o Arduino, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês, ó. Isso aí daqui é o Arduino, vou entrar na tela cheia. Aí pessoal, isso aqui é uma plaquinha, um Arduino, tá? Tô aqui segurando um Arduino para vocês terem noção do tamanho. Isso aqui é um computador, na verdade, é um mini computador, tá? Por quê? Porque ele tem processador e você pode fazer upload, né? Inserir dados e também fazer download desses dados daqui de dentro do Arduino. Enfim, você pode enviar e receber informação dessa placa programável. É uma placa eletrônica programável e aí a gente está falando de robótica, beleza? Unindo programação, software com hardware. Com essa plaquinha a gente pode desenvolver diversos projetos, ok? Diversos projetos. Então a gente tem aqui, eu vou dar exemplo daqui a pouco de alguns projetos. Então a gente tem uma entrada USB, que a gente pluga aqui o cabinho USB, ó, pluga aqui o cabinho USB. Essa plaquinha nós vendemos, a Robotime vende, se você tiver interesse pelo kit depois, mas você acha na internet também. Mas se quiser apoiar aqui o nosso projeto. E aqui você pluga esse outro lado no notebook, no computador. E aí através de um software que se chama Arduino, tem outras possibilidades também na internet. Até mesmo o próprio Scratch, que a gente aprendeu na aula 1 e 2. Você pluga e você passa o seu código, aquilo que você programou para o seu projeto,
para vir aqui dentro do Arduino, e o Arduino vai controlar, vai comandar tudo isso, vai processar e vai comandar tudo isso, ok? Então, por exemplo, eu quero acender um LED, que a gente viu. Então, se você liga na bateria, o LED acende, né? É instantâneo, ligou, acendeu. Você pode colocar um botão entre a bateria e o LED. Aí, quando você ligar o botão, vai acender, igual um interruptor de lâmpada. E se você colocar um Arduino entre o LED e a bateria? Então, aqui tem entradinha de energia para ligar uma bateria. Ou posso ligar direto em uns pininhos, não dá para ver aqui. Tem vários furinhos na plaquinha do Arduino que você pode ligar bateria, você pode ligar energia, né? Você pode ligar sensor de luz, sensor de presença, de obstáculo, sensor de umidade de solo, sensor de presença, sensor, vários tipos de sensor você pode ligar aqui, você pode ligar motor também, ok? E aí eu esqueci o que eu estava falando anteriormente, quando eu comecei a falar dos sensores, mas é, você liga a energia aqui, liga a USB para passar os códigos, os dados, e aí, eu lembrei, e aí você liga entre o LED e a energia, né? Você agora pode controlar quando esse LED vai acender e quando ele vai apagar. É você que determina através da programação. Eu programei para acender daqui 10 segundos e apagar daqui 20. Então, enfim, ele vai acender de acordo com essa programação. Você pode colocar, eu quero que ele pisque 2 vezes e apague por 10 segundos. Pisque 2 vezes, com um intervalo de 1 segundo entre as piscadas, e apague por 10 segundos. Aí você pode, de repente, montar um semáforo, colocar 3 LEDs e montar um semáforo e controlar isso. Ou seja, é essa a possibilidade que o Arduino dá. Beleza? Agora eu vou mostrar alguns projetos que nós desenvolvemos utilizando o Arduino. Estou aqui no meu Facebook. Aqui é o Facebook da Robotime. Deixa eu voltar aqui no meu Facebook para mostrar para vocês. Que é foto, para quem não sabe, eu fui campeão mundial de robótica na Espanha, com crianças, né, adolescentes. Também fui premiado na Austrália e na África do Sul com projetos de robótica. Ó, temos aqui uma lixeira, para você que tiver curiosidade depois, foi feita com Arduino. É uma lixeira para ficar em estacionamento, de shopping, para ficar em supermercados. Todo lugar que tem cancela, pedágio, pode ser colocado essa lixeira que a gente desenvolveu, uma lixeira interativa. E por que a gente colocou o Arduino nela? Porque ela tanto fala quando a pessoa joga o lixo, agradece, né, fala, e quando ela tá cheia, ela acende os 2 olhinhos, os LEDs acendem, isso quer dizer que a lixeira encheu, precisa ser trocado o sanito. Então foi uma ideia que a gente utilizou o Arduino para controlar isso. Eu desenvolvi também, junto com os alunos, um, um botão com Arduino para ser colocado, com eletrônica, né, para ser colocado na porta do ônibus programado, para informar qual é o ônibus, para a pessoa com deficiência visual ou que não sabe ler, ela aperta o botão e aí tem um alto-falante que fala qual é o ônibus. Aqui um projeto que foi feito com Arduino também, foi instalado em uma fonte de água na cidade de Vinhedo. Os moradores pegam água lá em fontes de água e a gente fez o projeto medida certa. Instalamos um Arduino na torneira da fonte e as pessoas vão buscar água lá, porque é gratuito e é qualidade boa da água, com galão. Às vezes com um galão de 20 litros. Então nós fizemos uma caixa, né, um produto que tinha botão de 2 litros, 5, 10 e 20 litros. Então se a pessoa chegasse com um galão de 20 litros, de uma garrafa de 2 litros, ela aperta o botão correspondente ao seu galão e aí a torneira ia despejar exatamente aquela quantidade de água. Por que a gente fez isso? Porque na nossa pesquisa a gente viu que pessoas iam com 2 galões, 3 galões e na troca de galões eles não fechavam a torneira. Então no dia havia um desperdício muito grande de água. Então apertando o botão iria sair a quantidade exata de água, a pessoa troca o galão e aperta o botão novamente. Então esse foi um projeto desenvolvido com alunos do SESI da cidade de Vinhedo, eu era um orientador. Beleza, galera? Então, com o Arduino dá para fazer uma infinidade de projetos. Ele controla botões, sensores, motores, enfim. Muitos tipos de dispositivos, dá para ter muita ideia. Aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Dentro da Robótica Maker com eletrônica, o carro-chefe é o Arduino, porque tem muitas possibilidades, é o queridinho mundial aí, é barato,
ok? Uma placa Arduino você vai pagar na faixa na internet de em torno de R$ 50. A gente tem kit na Robotime a partir de R$ 90, com alguns componentes para desenvolver, por exemplo, um semáforo. Aqui, ó, Robótica Maker com eletrônica André Albuquerque. Quero deixar pessoas que eu sigo, que eu recomendo, que postam aí é, rotineiramente conteúdo muito bom, que é o André Albuquerque. Eu tô aqui no canal dele do YouTube, ó. Ele tem página no Facebook. E aí, ó, por exemplo, vou fazer com os meus alunos, Fagner. Vamos achar alguma coisa aqui. Tem muitas ideias de atividades aqui que vocês podem pegar uma do nada. Aí, só vendo essa videoaula minha aí, mostrando para vocês como é fácil começar. Você escolhe uma atividade aqui. E se você não tiver algum componente, por que eu não coloquei o André Albuquerque como robótica sustentável? Mas eu nem sei, na verdade, é, se ele se coloca como robótica sustentável, mas ele aqui, ó, na capa inspiração maker, oficinas criativas. E eu coloquei ele como maker mesmo. Por quê? Porque às vezes tem peças aqui que não são recicláveis, né? Às vezes tem projeto inteiro que você não usa material reciclável, você usa material maker mesmo, palito de sorvete, de churrasco, EVA, motores que você precisa comprar, ok? Aí tem várias ideias, vários projetinhos aqui, ó. Então você pode escolher um projetinho, comprar os componentes. A gente vende também, ou recomenda para vocês aí. O próprio André Albuquerque também vende componentes para fazer os projetos que ele divulga. E aí você pode escolher, ver qual que é o conceito que você vai trabalhar, se é motor, se é engrenagem, se é estrutura, ou se é o nome do próprio projeto, que nem aqui um robô animal, né, aqui um cachimbinho, um sapinho, né? Então você pode contextualizar e os alunos colocarem a mão na massa, eles vão aprender muito, pode ter certeza disso, ok? Então fica aí minha recomendação de várias ideias para você começar aí, ó. Esse aqui é um bom robô para começar, o Soprobô, que é com CD, ó, material, pode ser material reciclável aqui, ó, que legal. Tá? E aí você assopra com tampinha de garrafa e é, CD. Olha que legal. Então, quer dizer, isso aqui pode ser que a criança tenha na própria casa, ok? É um canudinho para soprar, quem chegar primeiro vence. Vou até salvar esse aqui, que a gente vai fazer com os nossos alunos, ok? Show? Então fica a dica aí para vocês. O segredo, olha o hack, anota aí, escreve na parede. O hack, o segredo é vontade de fazer acontecer. É mais importante do que saber fazer, beleza? Então vamos lá, voltando na apresentação. E aí, pessoal, Arduino, eu recomendo o quê? Olhar aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal Robotime tem alguns vídeos, né, sobre Arduino, no meu canal também. E eu tenho um grupo que se chama Arduino para Robôs no Facebook. Recomendo que vocês entrem, vou deixar o link aqui nesse vídeo. E também tem um grupo que eu estou, que é muito bom, que se chama Arduino Brasil no Facebook, para conteúdos de robótica com Arduino. Pessoal, dúvidas? Comentem no vídeo que eu respondo, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o canal da Robotime. Olha só, vídeos, né? Playlist, melhor, vem em playlist aqui, ó. E é o que acontece. Tinkercad. Fagner, eu não comprei o Arduino, eu não tenho o Arduino. Tem um simulador que se chama Tinkercad, que a gente vai ver nessa aula aqui hoje, que eu vou simular alguma coisa para vocês darem os primeiros passos. Aqui tem inclusive também falando como você cria uma conta no Tinkercad, que eu não vou mostrar hoje para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode olhar aqui depois. E aí tem uma playlist de Arduino aqui, ó, ok? Para vocês começarem a entender um pouco mais sobre Arduino. Beleza pura? Então beleza. Então vamos voltar aqui. Falei da robótica eletrônica do Arduino, eu acho que agora é partir para a prática. Beleza, robótica eletrônica, robótica sustentável. Terminamos, vamos para a prática de hoje então? Então vamos lá. Fagner, eu quero trabalhar robótica Arduino, eletrônica com os meus alunos, só que ninguém tem kit, não tem nada, a gente só tem o acesso à internet. Então eu vou recomendar esse site aqui para vocês. Eu vou voltar aqui, que é o site Tinkercad, ok? Se chama Tinkercad. Você digita essa palavra no Google e entra nesse site aqui. Eu estou logado na minha conta de professor, ó, professor Fagner, estou logado aqui.
Só que você vai fazer uma conta gratuita aqui no Tinkercad e vai pedir para os seus alunos também criarem uma conta gratuita aqui no Tinkercad. Beleza? Você faz uma conta aqui e aí você vai logar na sua conta e quando você logar na sua conta vai aparecer essa tela aqui. Para você fazer a conta, como eu disse, tem aqui no nosso canal na Robotime, Tinkercad na playlist. Entra aqui e cria a sua conta. Beleza? Então, eu tô aqui esse site Tinkercad, ele não tem só conteúdos de robótica e eletrônica, que é aqui nessa abinha circuitos, ele tem a parte só de programação também, blocos de código, lições, e tem a parte de projetos 3D para modelagem 3D, para você criar objetos, cenários, enfim, 3D, e se até quiser imprimir numa impressora 3D também. Então a gente clica em circuitos, vai aparecer essa telinha, no seu não vai ter nada disso aqui, porque isso aqui foi eu que criei os circuitos para as nossas aulas aqui na Robotime, mas você pode clicar em criar novo circuito, que é o que eu vou fazer, e aí você vai criar o seu primeiro circuito para trabalhar com seus alunos. Então você pode passar para os seus alunos, por exemplo, na primeira aula. Galera, hoje nós vamos aprender o que é um Arduino. E aí, para buscar o Arduino, você busca aqui nessa caixinha, né? Aparece a plaquinha de Arduino. Aí você pesquisa um pouquinho antes sobre isso, vê um vídeo sobre explicando o que é o Arduino. Nós temos aqui, eu tenho no meu canal explicando o que é o Arduino. Você dá uma olhada aqui. E aí você vai falar para os seus alunos o que é o Arduino, que é uma placa eletrônica programável, que nessa placa você pode ligar sensores, motores e controlar através da programação. Exemplo, você pode criar um carrinho e esse carrinho pode ir para frente, para trás, fazer curvas, tudo isso controlado na programação ou até mesmo por um aplicativo de celular, um carrinho de controle por aplicativo de celular. Você pode colocar um LED nesse carrinho e controlar para acender e apagar conforme você programa também. Você pode colocar um barulho toda vez que esse carrinho chegar perto da parede, que é um obstáculo, ele pode fazer um barulho, né, sinalizando que tem um obstáculo ali perto. Ou seja, você pode criar diversos projetos, como eu já dei exemplo aqui anteriormente, que você pode mostrar de exemplo também para os seus alunos. E explicar, aula 1, você pode explicar o que é um Arduino para os seus alunos, ok? Então, nessa demonstração minha aqui, eu vou fazer para vocês, nós vamos acender um LED. E aí, por exemplo, Fagner, tem como eu colocar um Arduino na minha casa, colocar lá para que para que quando escureça, acenda a luz do meu jardim na minha casa, que tem lá as luminárias no jardim, acenda automaticamente quando escurecer. Sim, você vai precisar de uma lâmpada, né? A lâmpada que tem no próprio jardim. Você vai precisar de um sensor de luminosidade para ele ficar verificando se está de dia ou se está noite, e que quando ele notar que estiver escuro, ele vai apagar, ele vai acender a lâmpada, na verdade, né? Então você precisaria de um Arduino para controlar essa programação, a lâmpada e um sensor de luminosidade do ambiente. E para ligar a lâmpada no Arduino, você precisa também de um componente que se chama relé, para o Arduino conseguir, para ele não queimar, porque a lâmpada é 110 volts, o Arduino trabalha com 5 volts, beleza? Então esse relé vai controlar aí a tensão, ok? Então eu vou dar esse exemplo aqui hoje para vocês. Então vamos pegar um LED, digitar um LED aqui, ó. Tenho esse LED, vamos supor que esse LED é a lâmpada do seu jardim, beleza? Peguei esse LED aqui. E aqui desse lado nós temos os furinhos, que são as portas do Arduino. Eu tenho explicando mais detalhadamente essas coisas, pessoal, no nosso canal, ok? Ou se você ficar com dúvida é só perguntar, se não achar, enfim. Mas olha só, nós temos esses furinhos aqui. Então cada furinho tem uma função aqui, tá bom? No furinho aqui de zeros, que estão numerados de 0 a 13, eu posso ligar alguns componentes, por exemplo, eu posso ligar LED, ok? Então eu vou ligar aqui, ó. O LED ele tem uma perninha positiva e negativa. A perninha negativa de qualquer componente eu sempre vou ligar no GND do Arduino. Então tem um GND aqui e um GND aqui. Então eu vou ligar um LED aqui, o fiozinho eu vou colocar preto para simbolizar que é o negativo, e eu posso ligar a perninha positivo em uma dessas 13 portas aqui, que são as portas digitais do Arduino. O LED, ele só pode fazer duas funções, ele pode acender ou ele pode apagar. Então isso é uma função digital, eu posso ligar aqui na porta digital, beleza? Então porta digital, vou escolher aqui 8, e vou colocar uma cor laranjinha. Por que laranjinha? Eu poderia colocar vermelho para simbolizar o positivo,
Só que aqui no caso, ele não está fazendo só a função do positivo para ligar o meu LED. Se fosse na bateria, seria. Se eu ligar o LED na bateria negativo e positivo, o LED vai acender. Mas aqui eu quero controlar pela programação. Então por isso eu vou colocar laranja. A cor não importa, tá, pessoal? Só estou fazendo a distinção para vocês entenderem. Vou colocar laranja simbolizando que a gente vai programar esse LED. Então, além desse cabo vermelho fazer a função de positivo para dar energia, junto com o negativo para fazer esse LED funcionar, nós vamos usar esse cabinho também para receber os comandos da programação que a gente vai informar para a porta 8 para acender ou para apagar. Beleza? Lembra do relé que eu falei? O LED ele não tem 5 volts, o Arduino trabalha com 5 volts, ele tem menos. Nesse caso eu posso usar um resistor. Eu posso usar um resistor para que não queime o LED, enfim, ou que a gente não tenha problemas. Se eu fizer isso aqui vai funcionar, mas é bom que vocês entendam que o resistor ele é preciso utilizar para alguns componentes também para regular essa frequência, essa tensão aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar um resistor aqui de 220, é K mesmo, né? 220K. Cadê o resistor? 220K. Aí o que eu faço? Eu ligo o cabo. Pode ser do positivo ou do negativo, tá, pessoal? Eu ligo o cabo no resistor, vou ligar o negativo e ligo do resistor na plaquinha, beleza? E aí eu consigo regular esse fluxo dessa tensão aqui para não correr o risco de queimar o LED, beleza? Então vamos lá, liguei o LED no Arduino. Vamos programar para acender esse LED. Eu tenho a programação por blocos que a gente aprendeu. Olha a importância de aprender os conceitos de programação, pessoal. Então aqui eu tenho uma instrução, ó. Acende o LED. Quando eu coloco alto, significa acender. Quando eu coloco baixo, significa apagar. Então olha a importância, galera, da gente entender os conceitos de programação. Até no Arduino aqui eu posso utilizar blocos. Eu não vou utilizar blocos, eu vou utilizar texto para vocês também terem um pouquinho de noção da linguagem de programação profissional do mercado de trabalho. Mas a lógica da instrução, dos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores é a mesma, beleza? Então vamos lá. Só ver se tem aqui, deixa eu ver, ó. Vamos ver se clicar se ele acende. Eu teria que designar as portas também, né? Ler o pino digital, que seria o pino digital 8. Aqui no caso, pessoal, eu nunca usei essa parte de blocos do Tinkercad. A gente tem que dar uma pesquisada para entender como que a gente configura o LED na porta 8 aqui, para que a gente consiga acender, beleza? Mas vamos então para o texto, conforme eu disse. Aqui tem bloco e texto. Ó, aqui tá a porta 13. Eu vou colocar aqui no texto, ó, porta 8. Aqui tá bloco e texto, né? Vamos colocar texto só, para vocês verem, ó. Então, isso aqui é o código. O bloco são essas linhas aqui, ó. Essa é a programação real do mercado de trabalho. Então, ó, coloquei aqui o pino 8, que é onde o meu pino está ligado. Pinmod significa configuração do pino, onde o componente está ligado. Não precisa decorar e não precisa entender aqui completamente o que eu estou falando, mas o básico é que vocês saibam aqui o que está acontecendo. Então, ó, essa primeira parte aqui, eu divido em duas partes essa programação. Essa é uma parte, a segunda parte é essa primeira. Então você vê que o que está dividindo essas partes são esse comando void aqui. Void basicamente significa uma função. Então essa função setup aqui é para configurar o pino que o meu componente está ligado. Está ligado na porta 8, então eu coloco o 8 aqui. E aqui se o meu componente é de entrada ou de saída.
Eu tô falando aqui, mas não precisa se ligar nisso não, nem entrar na neura. Nossa, não tô entendendo nada. Nossa, inglês, nossa, entrada, saída. Mas o LED ele vai emitir uma luz, né? Então ele é um dispositivo de saída. Ele vai pegar uma informação, pegar um pulso elétrico do Arduino e vai emitir uma luz. Então ele é um dispositivo de saída. Geralmente os comandos são finalizados por ponto e vírgula. Quando a gente tira o ponto e vírgula, o código ele dá erro, como vai dar um erro aqui porque está sem o ponto e vírgula, mas os comandos são finalizados com ponto e vírgula. A segunda parte é a programação de fato, é a instrução, que a gente aprendeu aquele comando de instrução. Qual que é a instrução aqui? Então ele está falando assim, ó, na porta digital 8 escreve alto, ou seja, acende, né? Ele dá o comando para escrever lá na porta, né? Write, escrever, e aqui ele fala, acende por 1 segundo. Esse delay, ele é um comando no Arduino para utilizar o tempo aí, né? Então, 1000 significa 1000 milissegundos. Então, significa 1 segundo. E aqui ele fala, na porta digital 8, low, apague depois de 1 segundo também. Então, vamos ver o que acontece. Olha lá, o LED acendeu, tá vendo? E apagou por 1 segundo. Acende e apaga por 1 segundo. Eu estou controlando pela porta digital 8. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se por bloco agora ele aparece também. Eu tenho que parar. Ele muda para 13, porta 13. Então em algum lugar aqui deve dar para mudar para porta 8. Mas aí tem que definir. Define o pino. Tem que definir o pino, que eu nunca usei aqui essa parte. Beleza. Então vou sair aqui. Acendendo e apagando. Vou mudar aqui para texto somente. Ele voltou 13. Ó, vou aproveitar, lembra que a gente aprendeu o conceito de variável? Tá vendo que aqui, ó, como a porta é 8, eu tive que mudar em 3 lugares. Mas se eu quiser trabalhar com variável aqui, ó, para guardar uma informação, lembra que quando eu quero trabalhar com uma informação, com um dado, eu posso usar variável? Então eu vou colocar aqui variável int, que é o tipo da variável, ou seja, que eu vou armazenar número inteiro. Vou colocar aqui LED e vou falar assim, ó, LED recebe 8. Esse sinal de igual significa recebe. LED recebe 8. Não precisa entrar na neura disso aqui não, viu, pessoal? Ah, eu quero fazer os meus alunos acenderem um LED na aula de robótica. Vem aqui, pesquisa, pega o código pronto, aí entende, vê a videoaula, como que o LED aqui no YouTube tem várias, como que funciona. Aí você vê, entende de fato, beleza? Hoje eu só estou mostrando os caminhos para vocês, ok? Então aqui, ó, int LED recebe 8. Então a palavra LED agora, todo lugar que eu usar essa palavra LED vai significar o 8. Então aqui, ó, LED, LED, aqui LED e aqui LED, certo? Vamos supor que eu fiz minha programação está pronta. Beleza? Então vou usar aqui, vamos ver se está funcionando. Está acendendo e está apagando, ok? Acendendo e está apagando. Olha, eu vou mostrar a importância da variável para vocês. Vamos supor que a minha porta 8 queimou no Arduino. Vamos supor que a minha porta 8 queimou. Queimou, não está funcionando mais. Ou aconteceu algum outro tipo de problema e eu tenho que ligar o meu Arduino em outra porta. Então agora eu tenho que ligar ele na porta 4. Liguei na porta 4. Quando eu tenho variável, olha só minha programação que legal. Então agora eu não vou precisar mudar aqui, nem aqui e nem aqui. Eu vou mudar só lá em cima na variável. Vou colocar onde era 8 vai ficar 4. Então LED agora vale quanto? Vale 4, porta 4. Todo lugar que tem LED muda automaticamente, porque é uma variável que mudou e eu estou usando o nome da variável e não a porta de fato, e eu posso mudar a porta só aqui em cima. Então, eu dividiria uma programação em 3 partes. Quando eu quero escrever alguma coisa na programação sem atrapalhar o código, eu coloco // e escrevo só para informar quem for usar minha programação ou for entender. Então aqui na primeira parte da programação, eu diria que é a parte de informar as variáveis que você vai usar no seu código ou informar qualquer outra coisa que você queira. Aqui, para o seu código. Aqui é a parte
segunda parte da programação. Então todo o projeto vai ter 3 partes. A segunda parte é a parte de configurar os componentes que você vai ter na sua programação, componentes que você vai ter no seu projeto. Então vamos supor que você vai fazer uma horta com seus alunos e vai colocar um sensor de umidade de solo para que toda vez que precise a horta ser regada, esse sensor detecte a umidade do solo e ligue o irrigador automaticamente. Então o que vai ter nesse projeto? Vai ter um sensor de umidade de solo. Então aqui dentro do Void Setup você vai configurar esse sensor. Vai falar que porta que ele está ligado. E ele é um dispositivo de entrada ou de saída. No caso, o sensor é de entrada, input, porque ele pega o que está fora, pega o que está no ambiente e informa o Arduino a umidade do solo. E aí, aqui é a terceira parte do código do seu projeto, que aqui é a programação de fato, é a instrução do que o seu programa vai executar. Beleza? Então é isso. São 3 partes aqui, ok? Fagner, eu quero que o meu LED acende e apague bem rapidinho. Eu vou colocar 300 milissegundos, ó, para você ver que legal. Então você pode fazer as alterações aqui. Olha lá agora, ó, vai piscar rapidinho, ó. Tá vendo? Tu, 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 tu. Por exemplo, uma ideia que me veio agora. Você pode colocar para os alunos controlarem o LED acender e apagar por uma música que eles gostam, a batida da música. Olha que legal. Então usa sua criatividade, que você pode criar várias aulas de robótica básica. Beleza, galera? Então essa foi a aula de hoje. Mas eu vou terminar aqui, ó. Lembra que eu falei do jardim, que aí a luminosidade, o sensor de luminosidade detecta que está ficando escuro e a luz acende automático? Então aqui, ó, se eu procurar por sensor de luminosidade, talvez eu ache, talvez não. Mas aqui eu digitei sensor, apareceu, ó, fotorresistor. É essa pecinha aqui. É esse sensor que a gente vai usar. A gente vai usar um resistor também para ligar ele, porque ele também não tem exatamente a mesma tensão do Arduino. Esse aqui eu vou colocar 10K. Aqui o outro resistor. Então eu coloco aqui, ó. E aí, o resistor eu não vou ligar na porta digital. O sensor eu não vou colocar não vou ligar na porta digital. Por que, Fagner? Porque esse sensor ele é na porta analógica. As portas analógicas são aqui. Porque ele vai trabalhar com muitas variações. Por exemplo, digital eu falei ligado ou desligado, 0 e 1, aceso ou apagado. Já o sensor não, ele vai trabalhar com uma informação que aqui traduzindo para o Arduino, em números de 0 a 1023. Ou seja, vamos imaginar que está muito cedo, muito de dia, muito iluminado o ambiente, né? Tá um sol forte. Esse sol forte ele vai identificar numa faixa ali de números, se a gente for traduzir para números, que é como o Arduino vai entender, entre 0 e 100, 0 e 200. E conforme vai escurecendo, essa faixa de números vai subindo. Então, quando está começando a ficar nublado, o sol começa a baixar, começa ali a ficar na faixa dos 500, 600. E quando escurece, fica lá próximo dos 1000, porque vai até 1023, beleza? Então eu vou ligar. Deixa eu apagar aqui, vou virar esse sensor. Ó, esse é o sensorzinho. Então eu vou ligar ele no resistor. Ele tem o negativo e o positivo também. Vou ligar no GND. Colocar preto para diferenciar. Então aqui nesse projeto de robótica, nesse circuito, eu tenho um Arduino para mim programar e tenho 2 componentes, um LED e um sensor de luminosidade. Vou colocar preto também. E aqui eu tenho as portas da A0 a A5 são portas analógicas. Pode escolher qualquer uma, depois tem que colocar qual porta você está usando na programação. Eu vou colocar A5, colocar laranjinha também para falar que é a porta que eu vou programar para receber informação desse sensor. Então aqui no código agora, o que eu tenho que fazer?
Eu vou criar mais uma variável, que é a variável que vai receber a informação de quanto que esse sensor está enxergando. Ele está vendo se está de dia ou se está escuro. Vou colocar sensor, só isso. Vou colocar sensor na verdade aqui, que vai ser ligado na A5. E vou criar mais uma variável para receber esse valor do que ele está enxergando. Vou colocar luz. Qual que é a luz que ele está vendo, tá? Está escuro ou claro? Só isso. Isso aqui é só isso. Então aqui eu vou falar pin mode. Vamos ver se eu lembro certinho. Aqui é o seguinte, ó, se eu não lembrar, o que eu faço? Eu vou para a internet, pego e colo. É assim que você tem que fazer também. Colo o código para lembrar exatamente como tem que escrever. Às vezes eu não lembro se é maiúsculo, se é minúsculo, ok? Porque eu não faço isso diariamente. Eu uso isso para ensinar os alunos, então às vezes eu esqueço. A pessoa que trabalha com isso aqui diariamente, ela vai decorar. Então aqui, ó, eu vou colocar sensor, que foi o nome que eu criei lá. O sensor é input. Por que input? Porque ele vai pegar um valor do ambiente externo e vai mandar para o Arduino, ok? Então aqui eu fecho, input, beleza. Tá, aqui agora, o que eu vou fazer? Lembra da condição que a gente aprendeu com os blocos? Se tem alguma coisa, ou se está acontecendo alguma coisa, faça isso, se não, faça aquilo. Então aqui é o seguinte, se a luminosidade está clara, LED apagado. Como que eu falo isso aqui no Arduino? O se é o inglês, ó, se em inglês, que é if. Se sensor for menor, se luz na verdade, se luz, que é onde vai estar a informação, for menor que sensor, aqui eu posso colocar. Eu vou ter que ver se 0 é claro ou escuro e se 1023 é claro ou escuro. Mas eu vou colocar aqui 500 por enquanto, que é a média desse valor, né? 600, 500 por aí. Então aqui, ó, se luz menor que 500, então vamos trabalhar por enquanto. A gente vai testar, a gente vai verificar. Vamos trabalhar por enquanto que 0 é claro, tá? E 1023 é escuro. Então, se for menor que 500, está claro, tá? Então, se sensor de luz for menor que 500, eu quero que a lâmpada apague, low, tá bom? E aí o tempo não vai importar muito, porque sempre ele vai verificar e aí ele vai ficar apagado, tá? Tá, fechei aqui. E aí aqui, ó, else em inglês significa se não. Se não, aí abro de novo essa chave, né? Vou até colocar aqui para vocês entenderem certinho, olha só, dá mais espaços. Isso é bom, uma prática boa de programação também, o pessoal entender certinho. Ó, se não tá dentro desse else aqui, se não acende, ou seja, se não for menor que 500, vai estar acima de 500, significa que está escurecendo, acende, tá? Então acende o LED. Não importa o delay, mas eu vou deixar um segundo. E aí fecha aqui, tá? Aí é o seguinte, luz tem que pegar essa informação e tem que armazenar dentro de luz, que é a variável, de algum lugar. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, luz receber do que? Analog. Lembra que a porta analógica aqui, ó, tá ligado na porta analógica? Read significa o que? Faz uma leitura da porta analógica. A5 faz uma leitura da porta analógica A5, tá? E armazena em luz. É isso que está falando. Só que aqui, se eu não me engano, ó, às vezes eu esqueço, ó, tem parênteses, A5. Tem parênteses por quê, Fagner? Porque é o jeito que o Arduino tem que programar o Arduino, é o código. Beleza? Então aqui, ó, luz recebe analog to read A5. Então, o valor exatamente que tiver naquele momento, que o sensor estiver detectando naquele momento, ele vai armazenar em luz. E aí eu vou fazer uma condição. Se a luz for menor que 500, tarari tararó. Vamos acender, vamos ver se funciona. Então ele deu um erro. Vamos ver o que eu esqueci e o que eu errei. Geralmente ele dá aqui uma referência
aonde está o erro mais ou menos. Void setup, beleza. Abri void loop, fechei, abri, fechei. Aqui eu não fechei, tá faltando fechar uma chave. Tá? Sempre quando eu abro uma chave eu tenho que fechar para aquela chave. Vamos ver, ó. Então beleza. Aqui quando eu clico no sensor de luz, olha só. Então aqui ele tá no escuro, tá vendo? E aqui tem o solzinho, então eu vou mudar para claro. Ó, mudei para claro. Minha porta, o LED tá ligado na 4, tá ligado na 4. Só que o LED, se eu não me engano, não acendeu, nem no escuro e nem no claro. Vamos ver por que ele não está acendendo. Luz está recebendo. Analog to read, a 5. Manda para luz, luz verifica. Vamos ver onde que eu errei aqui, pessoal. Vou começar aqui, luz sempre valendo 0. Quando começa a minha programação, sempre vai valer 0 e depois ela recebe o valor instantâneo do sensor aqui. Então, claro, claro, agora está claro. O LED continua apagado. E agora está escuro e o LED continua apagado. Aí, pessoal, vou ensinar uma coisa legal aqui no Arduino, ó. Tem como eu ver se isso aqui está funcionando na minha programação de fato ou não, e que valor que ele está enxergando. Utilizando um código aqui do Arduino que se chama monitor serial, aqui embaixo, ó, tá vendo? Então eu vou clicar aqui e aqui vai começar a me mostrar o valor que o sensor está enxergando, mas eu tenho que programar isso. Então como que eu faço? Aqui eu coloco, ó, serial, esse é o código, serial begin, e aí 9600, que é o padrão aqui para ele me dar aqui a informação. E aí eu pego aqui e falo assim, ó, serial print, que é para mostrar na tela, ln, que é para mostrar na tela, pular uma linha e continuar mostrando, luz. Vamos ver se luz está recebendo mesmo a informação, tá? Que eu vou mostrar na tela a luz aí. Vamos ver se é só isso. Ó, então luz está mostrando 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, que é o valor que eu coloquei aqui no começo. Então ele não está recebendo nenhum novo valor. Ou não, vamos mudar aqui um pouquinho. Ó, mudei o sensor aqui, mexi no sensor e ainda ele continua vendo 0, 0, 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um serial print em analog read A5 para ver se ele está funcionando realmente esse sensor. Então vou dar aqui. Olha só, ele ainda continua dando 0, 0, 0, 0. Vamos ver, vou apagar aqui. 0, 0, 0, 0. Então, A5 continua vendo 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Vamos ver onde está o erro aqui. Olha só, o LED eu ligo no GND e na porta. Pode ser que no caso do sensor eu tenha que ligar no 5 volts. Vamos ver se é isso? E na porta de programação. Vamos ver se é isso que está dando, que ele não está funcionando. Meu sensor não está funcionando, entendeu? Então a gente tem que achar o erro. Lembra lá do conceito de programação depurar, que é achar o erro? Então eu estou fazendo junto com vocês aqui na hora, tá? Esse desafio. Então vamos lá. Código. Vou mandar brasa. Era isso. Tá vendo? Achei o erro. O erro era o que? Eu tenho que ligar no positivo, que é o 5 volts aqui do Arduino, e na porta que eu quero controlar. É o contrário do LED aqui, beleza? Então tá vendo que ele tá dando 1023? Quando eu clico aqui, ó, o ambiente tá escuro, o LED tá aceso. Quando fica de dia,
Ó, o LED vai apagar. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 1023, o LED continuou aceso. Aí eu tô mexendo aqui, ó, e o número não muda. Eu vou dar um pause e vou voltar aqui com a solução. Vou achar o erro e vou voltar com a solução. Então vamos lá, galera. Na parte que eu manjo menos aqui de eletrônica, eu descobri aqui onde que está o errinho. Olha só, eu tenho aqui um sensor de luminosidade, conforme a gente estava mostrando, e um resistor. Eu tenho que ligar 3 cabinhos, que a gente chama de jumper nesse sensor. Então aqui eu tenho o negativo e o positivo, que já faz a função também de enviar e receber os dados do LED. No caso do sensor aqui de resistor, eu preciso de 3 cabos, que é o normal de todo componente. Eu tenho o negativo, o positivo e o cabo de programação. Sempre a gente vai pensar assim quando a gente for ligar um componente no nosso projeto, beleza? Então vocês estão vendo, eu achei muito bom ter acontecido isso aqui comigo. Parte de eletrônica, que é a parte que eu não sou especialista, eu esqueci desse detalhe, e a gente pode ver na internet, a informação está ao alcance, na palma da nossa mão, né, no smartphone. A gente verifica, assimila e vai aprendendo e passando junto para os nossos alunos. Aqui também, ó, sempre a gente aprende sobre essa placa aqui nas aulas básicas de robótica. Você pode já apresentar para os seus alunos na segunda, terceira aula, é a protoboard. Para que serve ela? Vamos supor que eu vou fazer um projeto e eu quero testar ele antes da versão final, porque a versão final geralmente a gente solda os componentes para o projeto ficar fixo daquela maneira. A protoboard eu não preciso usar solda, então eu ligo os componentes na protoboard e não fica aquele emaranhado de fios e não precisa soldar, depois eu só desconecto aqui da protoboard e aí fica fácil eu guardar os componentes, no caso para aula é excelente. Então como agora eu vou usar 3 fios e o componente tem 2 perninhas só, então eu vou usar uma protoboard para ficar mais organizado. Então ó, eu tenho um resistor, eu vou colocar ele aqui embaixo. Então eu tenho aqui, ó, eu vou aqui, ó, na protoboard eu tenho mais a linha vermelha, que é uma linha que eu posso fazer inteira de conexão positiva, e aqui eu tenho um menos, que eu posso transformar essa linha inteira em polaridade negativa. Então eu pego aqui o GND, clico aqui na linha do negativo, coloco preto. Agora eu tô, quando o Arduino estiver ligado, quando a minha programação for iniciada, eu vou estar energizando toda essa linha aqui com a polaridade negativa. Pego 5 volts, que é a polaridade positiva, e vou colocar energia positiva nessa linha aqui. Então liguei no Arduino e liguei nessa linha aqui da protoboard. Coloquei o meu componente aqui. Então meu componente está ligado, ó, vou colocar aqui, ó, nesses 2 buraquinhos. Nessa parte aqui da protoboard, funciona aqui na vertical. Então eu liguei o resistor aqui, nesse pino do sensor, e liguei na porta negativa aqui da protoboard. Tá? Então já energizei aqui a polaridade do sensor com a conexão negativa. Agora, o que eu vou fazer? Essa outra perninha aqui, eu vou ligar no positivo, ó. Vou colocar vermelhinho aqui. Então liguei essa perninha do sensor no positivo, certo? Olha só. E aqui agora eu vou pegar um cabinho dessa outra perninha aqui do negativo, ó, aqui no meio, entre o resistor e o sensor, para me ligar na porta da programação, na porta analógica, na A5. Vou colocar laranjinha, certo? Então fiz a ligação, esse é o circuito, isso aqui a gente chama de circuito eletrônico, tá pessoal? Montei o circuito eletrônico, beleza? Então agora eu vou dar o start, vou ver se eu preciso mudar alguma coisa na programação, vou dar o start, e aqui quando eu clico no sensor,
Ó, ele está tudo escuro e o LED está apagado. Então quando eu mexo, olha só, ficou de dia, o LED acendeu. Então tá ao contrário, é para ele acender quando ficar à noite, só que ele está apagando quando fica à noite, não é isso? Ó, apagou, beleza? Tá de noite. E aqui, ó, no meu código, agora, ó, tá vendo as informações aqui? O sensor quando tá à noite, 54. Conforme eu mexo aqui, ó, tá clareando o dia. Olha lá, ó, 700, 800. Se eu deixar bem claro, olha lá, ó, ele se aproxima do 1000, que é o intervalo que eu falei para vocês, de 0 a 1023. Então, na onde que eu mudo? Eu tenho que mudar a condição, porque no claro ele está acendendo e não é de dia para acender, é para acender de noite. Vou parar, a condição está aqui, ó, se luz for menor que 500. Então eu vou colocar se luz for maior que 500, ou seja, se tiver maior que 500, mais próximo do escuro, o LED acende. Então eu vou dar o start, dei o start, tá escuro, o LED está aceso. Tá de dia, o LED vai apagar porque tá de dia. Vamos ver, apagou e agora ele vai ficar apagado. Então se acender, vamos ver, ó, ficou escuro. Vamos ver aqui se ele já acende aqui. Tá ficando escuro, ainda não acendeu, mais um pouquinho. Vamos ver se ele já deu mais que 500. Ainda não acendeu, mais um pouco, ficando escuro. Ainda não. Ah lá, agora acendeu. Então quando está escuro, ele acende. Então aqui estamos simulando um circuito para acender e apagar uma lâmpada, por isso que demorou um pouquinho mais. Mas pessoal, falamos de robótica Lego, robótica Maker, robótica Arduino, uma ferramenta que é o Tinkercad, que é essa aqui que a gente está simulando mesmo sem ter o Arduino. Demos uma explanada geral. Vou colocar minha cara larga aqui na tela. Falamos um pouquinho de tudo. Para vocês que querem dar o primeiro passo na robótica, compartilha os nossos vídeos. Segue lá no Instagram, Fagner Diniz, que é Fagner Diniz. Também o Instagram e o canal da Robotime, tá bom? No Facebook também. Divulga nosso trabalho, deixa seu like. Tamo junto, qualquer dúvida é só comentar o vídeo. E eu desejo muito sucesso para vocês nessa empreitada. Conheçam, entendam de tecnologia, estejam atentos às tecnologias, cada vez mais às mudanças. Como eu disse lá na primeira aula, nos últimos 5 anos não mudou o que mudou nos últimos 50 e está cada vez mais rápido. Então, vamos para cima, vamos mostrar essas possibilidades aos nossos alunos. E até a próxima formação, até o próximo vídeo. Um grande abraço, Fagner Diniz. Até mais.